Você já sentiu um cansaço estranho? Daqueles que não passam nem depois de uma boa noite de sono? Você dorme, acorda, mas parece que o corpo continua pesado. É como se a energia nunca voltasse completamente. Como se algo estivesse drenando suas forças aos poucos. Você tenta entender o motivo. Pensa que pode ser estresse, excesso de trabalho, preocupação, ou simplesmente o peso da rotina. Mas o cansaço continua ali, todos os dias. Já percebeu uma sede constante? Bebe água agora. E poucos minutos depois, a sede volta. Não é só vontade de beber água. É uma sensação de boca seca, de garganta arranhando, de desconforto constante. Ou então você começa a notar pequenas mudanças no corpo. Coisas que parecem normais à primeira vista, mas que, no fundo, começam a incomodar. Mudanças que não existiam antes. Mudanças que aparecem devagar e que vão se repetindo. A verdade é que a diabetes quase nunca começa de forma dramática. Ela não aparece de repente. Ela não chega avisando. Ela começa devagar, em silêncio, disfarçada de rotina. E é exatamente por isso que tanta gente só descobre tarde demais. Muitas pessoas convivem com sinais por anos, sem desconfiar, sem imaginar. E quando finalmente recebem o diagnóstico, o corpo já vem sofrendo há muito tempo. Se você ficar comigo até o final deste vídeo, vai entender quais são os primeiros sinais que o corpo envia muito antes de qualquer exame confirmar a diabetes. E o último sinal que vou mostrar aqui é um dos mais ignorados. E também um dos mais perigosos. Se você clicou neste vídeo, não foi por acaso. O erro que quase todo mundo comete. O maior erro que as pessoas cometem é achar que a diabetes só existe quando o exame mostra números muito altos. Quando o médico confirma. Quando o diagnóstico vem pronto. Quando o problema já está instalado. Mas o corpo não funciona assim. O corpo não espera o diagnóstico para começar a sofrer. Ele avisa antes. Ele manda sinais. Ele tenta se comunicar. O problema é que quase ninguém escuta. Esses avisos são facilmente confundidos com coisas do dia a dia. Estresse, cansaço, idade, noites mal dormidas, excesso de trabalho. A pessoa pensa que é só uma fase, que depois melhora, que é coisa da cabeça. E enquanto ela segue ignorando, o açúcar continua circulando no sangue, em níveis mais altos do que o ideal. Esse excesso de açúcar vai inflamando os vasos sanguíneos, vai prejudicando a circulação, vai afetando os nervos, vai desgastando órgãos importantes. Tudo isso acontece aos poucos, sem dor no começo, sem sinais óbvios, tudo em silêncio. E é exatamente por isso que reconhecer os primeiros sinais é tão importante. Agora, vamos ao primeiro deles. Primeiro sinal: cansaço constante. Não é um cansaço normal. Não é só ficar cansado depois de um dia puxado. É acordar já cansado. É abrir os olhos pela manhã e sentir o corpo pesado. Mesmo depois de dormir várias horas. Mesmo achando que descansou. Esse tipo de cansaço não melhora com sono. Não melhora com folga. Não melhora com descanso. Isso acontece porque a glicose não entra corretamente nas células. A glicose é a principal fonte de energia do corpo. Mas quando ela não é usada da forma certa, as células ficam sem combustível. O corpo até recebe alimento, mas não consegue transformar esse alimento em energia. É como colocar combustível no carro, mas o motor não conseguir usar. A pessoa se sente fraca, sem disposição, sem vontade. Tarefas simples começam a parecer mais difíceis. Subir escadas cansa mais. Atividades do dia a dia exigem mais esforço. E, mesmo assim, muita gente ignora. A pessoa pensa que está trabalhando demais, que está ficando mais velha, que precisa dormir melhor, que precisa de férias. Mas muitas vezes, não é isso. Esse costuma ser um dos primeiros sinais da diabetes ainda escondida. E um dos mais ignorados. Segundo sinal: sede excessiva. Beber água é saudável.
Mas sentir sede o tempo todo não é normal. Não importa quanto você beba, a sede volta, a boca fica seca, a garganta irritada, a sensação de desconforto não passa. Isso acontece porque o corpo tenta diluir o excesso de açúcar no sangue. Quando a glicose está alta, o organismo puxa a água dos tecidos para tentar equilibrar. É uma tentativa constante de compensação. Por isso, a sede não passa. Porque o problema não está na falta de água. Está no excesso de açúcar. Esse esforço contínuo sobrecarrega o organismo, cansa o corpo, desgasta o sistema. Muita gente convive com isso por anos, sem imaginar que pode estar relacionado a diabetes. E geralmente esse sinal não aparece sozinho. Terceiro sinal: urinar com frequência, especialmente à noite. Levantar uma vez durante a noite pode acontecer, mas levantar várias vezes, todas as noites, não é normal. Principalmente quando isso começa de repente. Quando a glicose está alta, os rins tentam eliminar esse excesso pela urina. Quanto mais açúcar no sangue, mais urina o corpo produz. Isso faz com que a pessoa vá ao banheiro muitas vezes durante o dia. E também durante a noite. O sono fica interrompido. O descanso piora. O cansaço aumenta. Com o tempo, esse esforço constante vai sobrecarregando os rins. Muitas pessoas só descobrem a diabetes quando os rins já estão sofrendo consequências. Quando o dano já começou. Quando o problema já está avançado. Mas ainda existem sinais que passam despercebidos. Quarto sinal: visão embaçada. A visão fica turva. Depois melhora. Depois piora novamente. Não é algo constante. Vai e volta. Você pisca. Força os olhos. Muda a luz. Mas nada parece resolver de vez. Isso acontece porque o excesso de açúcar altera temporariamente o funcionamento dos olhos. Mexe no equilíbrio dos líquidos dentro deles. A visão fica instável, imprecisa, desconfortável. Muita gente troca de óculos. Procura um oftalmologista, mas não investiga o que está acontecendo no sangue. Enquanto isso, os vasos dos olhos vão sendo afetados lentamente, e os danos podem se tornar permanentes. Quinto sinal: feridas que demoram a cicatrizar. Um pequeno corte, um machucado simples, algo que antes cicatrizava rápido, agora demora semanas. Isso acontece porque a circulação fica prejudicada. O sangue não chega com a mesma eficiência. A inflamação aumenta. Além disso, o sistema de defesa do corpo enfraquece. A recuperação fica mais lenta. O risco de infecção aumenta. O organismo não se recupera como antes. Esse é um sinal claro de alerta. Mas mesmo assim, muitos ignoram. E agora, atenção especial ao próximo sinal. Sexto sinal: formigamento ou queimação nos pés e nas mãos. No começo é leve, quase imperceptível. Um formigamento estranho. Uma sensação de choque. Uma queimação leve. Geralmente aparece à noite, quando o corpo está em repouso. Com o tempo, a sensibilidade pode diminuir. O pé fica dormente. A mão perde a percepção. Isso acontece porque o excesso de açúcar começa a danificar os nervos. É o início da neuropatia diabética. Uma complicação séria. E muitas vezes irreversível. Quando a dor aparece, o problema já vem se desenvolvendo há muito tempo. E ainda existe um sinal que poucas pessoas associam a diabetes. Sétimo sinal: mudanças de humor e dificuldade de concentração. Irritação sem motivo claro. Falta de foco. Confusão mental. A sensação de que a mente não funciona como antes. O cérebro depende de níveis estáveis de glicose. Quando esses níveis sobem e descem demais, o funcionamento do cérebro é afetado. O humor muda. A concentração diminui. A paciência acaba mais rápido. A pessoa sente que algo está diferente, mas não consegue explicar. Mensagem final. Se você reconheceu 2 ou mais desses sinais, isso não significa automaticamente que você tem diabetes.
mas significa que seu corpo está pedindo atenção. Ignorar esses avisos é o que faz tantas pessoas descobrirem a doença tarde demais. Quanto mais cedo você age, maiores são as chances de controle, e menores são os riscos de complicações. Se esse conteúdo fez sentido para você, acompanhe o canal. Essa informação pode não só mudar sua rotina, mas preservar sua qualidade de vida. E agora, pense com sinceridade. Qual desses sinais você já sentiu?